Bom dia, meu nome é Lucas Romualdo, estou aqui hoje com a Rebeca Iafá e estamos aqui para apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Caracterização e Diagnóstico de um Parque Tecnológico Brasileiro a partir de suas organizações residentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes pela disponibilidade de acompanhar nossa apresentação hoje. Essa é a agenda da nossa apresentação, em que vamos começar pela introdução, passando pelo referencial teórico, depois pela metodologia e, por fim, pelos resultados e conclusões. Inicialmente, eu gostaria de iniciar essa apresentação respondendo sucintamente uma importante pergunta. Por que um parque tecnológico é importante? O que é que justifica o nosso esforço na realização deste trabalho e o de todos aqui presentes engajados com o parque? Respondendo, um parque tecnológico contribui diretamente com o desenvolvimento de tecnologias de ponta, com a criação e fortalecimento de micro e pequenas empresas e na consequente geração de empregos com isso. Permite também o desenvolvimento econômico da região que está inserido e, principalmente, possibilita e facilita as interações entre universidades, governo e empresas. Essas interações que são evidenciadas pela transferência de informações e pelas oportunidades diversas de network e pela aproximação da pesquisa científica e da comunidade científica às empresas. Mas, ao analisar a literatura existente sobre o tema, percebe-se que existem poucos estudos que abordam como os parques podem, de fato, realizar essa gestão de forma ativa. Assim, nós entendemos que uma caracterização do parque e de sua população é uma importante fonte de insights para se dar início a essa gestão, justificando, assim, a escolha do nosso tema. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi caracterizar um parque tecnológico brasileiro a partir de suas organizações residentes e, mais especificamente, nós intentamos caracterizar as demandas e expectativas das empresas residentes, evidenciar possíveis potencialidades e vulnerabilidades do parque e, por fim, extrair insights e possíveis recomendações de melhorias gerenciais. Para estabelecer o embasamento teórico necessário para iniciarmos o nosso trabalho, nós realizamos uma pesquisa em diversas bibliotecas e portais virtuais que possibilitaram o nosso acesso à produção científica nacional e internacional. E essa pesquisa foi combinada com a orientação de profissionais ligados a estudos da temática, que nos recomendaram trabalhos relacionados à inovação no âmbito dos parques tecnológicos. Inicialmente, nós nos preocupamos em definir e caracterizar a estrutura, o que nos levou à definição de um parque tecnológico. No trabalho escrito, nós temos uma sumarização de algumas das definições dadas por alguns estudiosos e instituições governamentais, por exemplo. A interseção dessas definições se dá na compreensão de que os parques são complexos promotores de inovação e de sinergias em atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. E essa sinergia pode ser aqui compreendida como a colaboração efetiva entre as instituições presentes, uma espécie de consonância em torno das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outra questão que se mostrou relevante foi a da aliança governo, universidade e empresas privadas, a hélice tríplice, já mencionada pelo Lucas. Esse modelo de associação das esferas público-privado propicia um ambiente colaborativo ideal para o compartilhamento de ideias e de recursos, para a associação de expertises e criação de novas tecnologias. Da mesma forma, nós condensamos o referencial teórico abordado as atividades típicas promovidas pelos parques, como promover o contato entre as empresas, ou também organizar seminários. Também fizemos uma sumarização com relação às expectativas das empresas ao entrarem em parques tecnológicos, ou seja, aquilo que serve como atrativo, um ganho de competitividade, e também fizemos uma sumarização relativa às vantagens das empresas em entrarem em parques tecnológicos e também os recursos e serviços oferecidos por esses parques.
E a partir disso, nós exploramos um pouco das experiências internacionais e nacionais, de modo a compreender a contribuição desses parques no contexto em que se insere. E quanto às métricas utilizadas, há uma grande heterogeneidade na adoção de diferentes modelos. E muitos são difíceis de serem generalizados porque são realizados em parques ou regiões específicas, com objetivos e stakeholders diferentes. Mas alguns exemplos dessas métricas são tipo, gama de serviços, gastos com P&D, financiamento recebido, número de empresas incubadas, entre outros. No que diz respeito à metodologia utilizada, esse fluxograma apresentado serve como um bom resumo. Inicialmente, começamos com uma exploração inicial do referencial teórico mais geral sobre parques tecnológicos. Depois, então, partimos para um refinamento desse referencial, levantando algumas informações presentes na literatura sobre as atividades típicas de parques e de suas gerências, as expectativas das empresas em parques tecnológicos, os recursos e serviços comumente oferecidos por parques, entre vários outros. Em seguida, conseguimos elaborar a primeira versão do nosso instrumento de coleta de dados, que se trata de um questionário baseado na literatura e adequado ao BHTEC, que foi passando por uma série de refinamentos até chegar à sua versão final. Por fim, partiu-se então para a sua aplicação real, coleta e análise dos resultados, destacando que ele conta com 9 sessões, o questionário, e foi respondido por 16 das 30 empresas residentes atualmente no BHTEC, que totaliza cerca de 53% de sua população. Dentro do perfil das empresas, a classificação setorial, como mostrado pelo gráfico, é bastante diversa, com a predominância do setor de biotecnologia. E cerca de 75% das empresas têm entre 3 e 20 anos, e a maioria migrou todas as suas atividades para o parque. Adicionalmente, o BHTEC concentra uma parte majoritária das empresas em que abriga. Também podemos perceber que a maior parte enquadra-se como micro e pequenas empresas, que são empresas de pequeno porte, o que é reforçado pelo gráfico do número de funcionários, com apenas uma das empresas com mais de 100 funcionários. Esses dados corroboram com o encontrado na literatura de que parques fortalecem o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Já com relação às atividades de P&D, é possível verificar que 15 das 16 empresas entendem as atividades de P&D como atividade central ou regular, que vai de encontro com os objetivos do parque de ser intensivo em atividade de pesquisa e inovação. Já no que tange as interações de empresas residentes, apenas 25% afirma realizar parcerias muito frequentemente com outros, enquanto a maioria demonstra um vínculo mais fraco e um baixo nível de proximidade. A partir do gráfico de parcerias para P&D, com a grande maioria selecionando opções de nenhuma interação ou interações eventuais, entende-se que há um espaço de oportunidade para uma maior interação, visto que elas são essenciais, tanto para permitir um maior compartilhamento de recursos, mas também uma colaboração maior em projetos conjuntos, ou uma transferência de conhecimento e de expertise de uma maneira realmente efetiva, o que contribui para a promoção de sinergias. Já o compartilhamento de recursos também se mostra como um aspecto com pouca interação, e para a maior parte das empresas. Já no que tange às motivações para o ingresso no parque, os tópicos de participação em seminários, eventos sociais e o contato repetitivo com a gerência de outras residentes mostra a importância da promoção de eventos desse caráter conectivo. Estabelecer momentos que propiciem essa interligação de forma mais constante e frequente pode contribuir com a geração de frutos como projetos nas empresas envolvidas. Agora, falando sobre os principais focos e objetivos das empresas residentes, além daqueles já apresentados pela Rebeca, notamos a partir do gráfico que, ao ingressar no parque, a maior parte delas, cerca de 81%, tinha o objetivo de conciliar seus gargalos técnicos à oferta tecnológica de universidades e outros atores do ecossistema. Assim, percebe-se que um contato direto da equipe gestora do parque com as empresas se mostra interessante,
uma vez que pode possibilitar o estabelecimento de parcerias com laboratórios e institutos de ciência e tecnologia que atendam às necessidades específicas das empresas, alavancando assim seu potencial de gerar inovações e as auxiliando a superar seus gargalos técnicos. Quando indagada sobre os aspectos prioritários para seu desenvolvimento, 3 obtiveram mais destaque, que foram obter maior intensidade em P&D, fortalecer sua capacidade inovadora e acessar serviços e infraestrutura. Todos esses aspectos obtiveram mais de 80% das respostas com classificação importante ou muito importante, e nenhuma resposta com classificação irrelevante. Assim, para auxiliá-los a alcançar esses objetivos, o parque pode facilitar ainda mais o contato e o acesso com laboratórios e centros de pesquisa já presentes no ecossistema, quanto também atrair organizações desse tipo não presentes no ambiente do parque, contribuindo assim para os 3 objetivos simultaneamente. Fechando os resultados sobre os principais objetivos das residentes, podemos notar que acelerar seu crescimento e desempenho financeiro e obter benefícios fiscais também obtiveram destaque, ambos com mais de 80% nas classificações importante ou muito importante, e somente uma classificação irrelevante. Aqui, o parque pode estender a realização de parcerias citada anteriormente também para instituições de apoio à divulgação e captação de benefícios. Falando agora sobre os recursos e serviços mais desejados, nota-se o enorme interesse pelo serviço de networking. Podemos notar que nenhum deles possui nenhuma classificação, todos eles possuem nenhuma classificação irrelevante e o network com empresas externas e com universidades surgem com 62% e 75%, respectivamente, de respostas com a classificação mais alta, e com quase todas as respostas nas 2 classificações mais altas. Nesse caso, então, surgem oportunidades de expandir as ações de networking relacionadas a encontros, seminários, treinamentos e workshops, entre outros, já apresentados pela Rebeca, também para membros da universidade associada, no caso a UFMG, e outros parceiros externos e estratégicos, como entidades governamentais, agências de financiamento, empresas especializadas em testes ou processos de manufatura mais complexos, entre outros. E aqui, essa oportunidade de network também pode incluir possíveis parceiros identificados na pesquisa por gargalos técnicos já citada. Também percebe-se que os serviços relacionados às assessorias diversas têm uma importância um pouco menor do que o serviço de network, mas ainda assim relevante. Nesse caso, uma opção para o parque é o oferecimento dos serviços melhores classificados e o colhimento de feedbacks e dados sobre sua efetividade e real importância ao longo do tempo. Por fim, o serviço de apoio e financiamento surge com um nível de importância elevadíssimo, com mais de 90% nas 2 classificações mais altas, seguidos pelos serviços compartilhados, que podem ser restaurantes, cafés, salas de reuniões, por exemplo, e o acesso a laboratórios, também com altas importâncias. Aqui entendemos que as recomendações são similares àquelas dadas para os serviços de assessorias. Dessa forma, então, apresentamos resultados relativos a 4 dimensões. Sobre a primeira dimensão, o perfil das empresas residentes, vimos que elas pertencem a múltiplos setores, com um destaque um pouco maior para o setor de biotecnologia. São, em sua maioria, empresas jovens, com menos de 100 colaboradores e focadas em P&D. Falando agora sobre as interações entre as empresas residentes, a segunda dimensão, podemos notar que há uma baixa frequência de interações entre elas, e assim, campos abertos de oportunidades para a promoção de mais eventos e mais encontros com o objetivo de fomentar esse contato entre elas. No que diz respeito à terceira dimensão, os principais focos e objetivos das empresas residentes, vimos que a maioria está focada em superar seus gargalos técnicos, aumentar sua capacidade inovadora e seu desempenho financeiro e obter benefícios fiscais. Aqui, há a oportunidade de acompanhar de perto e identificar tais gargalos técnicos, a fim de facilitar o acesso e contato com instituições e laboratórios que atendam essas necessidades específicas, e também a oportunidade de oferecer serviços ou firmar parcerias de apoio em captação de benefícios. Por fim, sobre a quarta e última dimensão, que são os recursos e serviços mais desejados pelos residentes, nota-se que os relacionados a networking, apoio em financiamentos, acesso a laboratórios e serviços compartilhados e os relacionados às assessorias diversas são os mais desejados. Nesse contexto, então, o parque tem a oportunidade de expandir os eventos sugeridos na dimensão 2, também para membros da UFMG e outros agentes externos estratégicos,
E é importante destacar que a identificação e a pesquisa por gargalos técnicos das residentes, citada na dimensão 3, também se aplicam aqui, na medida que permite o oferecimento de serviços, de assessorias e serviços compartilhados, mais alinhados às necessidades reais das empresas. Bom, o nosso trabalho tinha por objetivo caracterizar o VHTEC a partir de suas empresas residentes, explicitando essas expectativas e as demandas das empresas em que fizemos os estudos. Os objetivos foram alcançados na medida em que extraímos uma representação vigente dos aspectos em questão. E também foi possível apresentar os aspectos que se sobressaíram durante a pesquisa e que podem ser utilizados como direcionadores da atenção do parque. O trabalho contribui para a literatura na medida em que propomos um questionário e também fornecemos uma análise dos resultados obtidos através da pesquisa, que pode servir como um guia para trabalhos futuros semelhantes. Entre as limitações do nosso estudo está a falta de entrevistas semi-estruturadas com membros-chave da gerência do parque e das empresas, para refinar a compreensão do nosso quadro atual e dar mais peso às inferências e às recomendações. Outra dificuldade está em conseguir com que mais empresas aderissem ao questionário, de modo a contribuir com a confiabilidade dos nossos resultados. E outra limitação está no fato de que as análises realizadas foram guiadas pela estatística descritiva dos dados. E um cruzamento estatístico com as dimensões de interesse adicionaria considerações ao nosso trabalho. Por fim, os próximos passos envolvem a interligação dos insights gerados nesse estudo com outras frentes de trabalho do LabMIM, e o compartilhamento desses resultados com outros stakeholders e uma possível aplicação para maior refino, aplicação em outro parque para maior refino da nossa ferramenta. É isso. Muito obrigada.